Olá, irmãos e irmãs, chegamos ao final de mais uma semana. Hoje é sábado e na alegria do Senhor queremos que Ele esteja no nosso coração, Ele esteja sempre nos fortalecendo, assim como vem nos fortalecendo ao longo desses dias, para que nós possamos compreender que Ele vai para junto do Pai e envia sobre nós o defensor. Amanhã nós vamos celebrar Pentecostes, esses 50 dias após a ressurreição, após a Páscoa. Que agora nós também possamos olhar para a semana que se passou e colocar tudo em oração, como nós fazemos sempre todos os sábados. Sei que você tem tantas coisas para celebrar, algumas coisas para pedir perdão, outras coisas para ser fortalecidas. Por isso, presente em oração, no silêncio do seu coração, para que a gente possa, assim, com o coração voltado para Deus, meditar a palavra. Hoje nós vamos meditar o Evangelho de João, capítulo 21, versículos 20 ao 25. O texto diz assim: Voltando-se, Pedro viu que também o seguia o discípulo que Jesus mais amava. Aquele que na ceia se tinha inclinado sobre seu peito e perguntado ao Senhor: quem é que vai te entregar? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: E este, Senhor? Jesus respondeu: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Tu, segue-me. Por isso, divulgou-se entre os irmãos que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não tinha dito que ele não morreria, mas, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho destas coisas e as pôs por escrito. Nós sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Ora, Jesus fez ainda muitas outras coisas. Se todas elas fossem escritas, uma por uma, creio que nem o mundo inteiro poderia conter os livros que seria preciso escrever. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Queridos irmãos e irmãs, todos que nos acompanham através da TV Evangelizar, neste programa diário, uma palavra para o seu dia, você que também evangeliza conosco por meio do Facebook, YouTube, WhatsApp, que compartilha sempre a palavra, que reza todos os dias, que dispõe desse tempo. Muito obrigado. Hoje nós estamos meditando os últimos versículos do Evangelho de João, como uma conclusão. E aí nós lembramos que neste último capítulo, o capítulo 21 do Evangelho de João, vai nos falar desta aparição que Jesus fez junto do lago, como ontem, o pastoreio de Pedro, onde ele questionava Pedro, perguntando a ele: tu me amas? E Pedro respondendo por 3 vezes: Senhor, tu sabes que eu te amo. Agora, termina o diálogo, onde Jesus diz: segue-me. Terminando esse diálogo, vem o texto de hoje, onde Pedro se dá conta que João, aquele discípulo que Jesus mais amava, também estava com ele. Bom, Pedro se deu conta dizendo assim: já que eu recebi essa tarefa, quem sabe eu possa dividir com esse outro, que também é um discípulo? E aí fala para Jesus, inclusive, dizendo a ele: e este, Senhor? Tipo, me deu a missão de cuidar. E este? Não precisa fazer nada? Aí que vem outro ensinamento de Jesus. Jesus novamente se dirige a Pedro com uma afirmação seguida de um questionamento. Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Como se dissesse: cuida da tua vida. Deixa que eu e ele resolvemos a vida dele. Diz ainda: tu segue-me.
Eu não disse para você que era para me seguir? Então, tu segue-me. Ele, agora, depois eu converso com ele. Veja que nós aprendemos muita coisa com isso, porque muitas vezes nós estamos nas nossas comunidades, fazendo as nossas atividades, as nossas coisas, inclusive a nível familiar. E aí recebemos uma ordem, uma instrução para fazer alguma coisa. E ao invés de nós executar isso que nós até nos dispomos a fazer, ficamos olhando para os lados. Tá, mas eu vou fazer isso e os outros vão fazer o quê? Não vou fazer nada? Enquanto eu trabalho, eles vão ficar de braço cruzado? E Jesus diz, tu segue-me. Veja que cada chamado é um chamado específico. Não somos chamados todos a uma mesma tarefa. Quem sabe temos muitas coisas em comum, mas é nas diferenças das vidas que nós vamos chegando até esse ponto comum, como todos com os olhos voltados ao mesmo objetivo. É assim que caminha uma comunidade. É assim que caminha também uma família. Porque quando cada um olha para um lado, nós não conseguimos nos entender e aí nós vamos nos dispersando cada vez mais. Tu segue-me. E aí lá no finalzinho, na conclusão que faz o editor, diz: este é o discípulo que dá testemunho destas coisas e a pôs por escrito. Nós sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Ora, Jesus fez ainda muitas outras coisas. Porém, se todas elas fossem escritas, nem o mundo inteiro poderia conter os livros que seria preciso escrever. Mas aquilo que nós precisamos, aquilo que é necessário para que a gente possa compreender, foi dito. Então, como se dissesse, aqui está um manual. Siga esse manual e você estará cada vez mais próximo de Jesus. Não deixe de meditar a palavra. Não deixe de confrontar as suas ideias com a palavra. Veja quanta coisa nós aprendemos, inclusive as palavras um pouco mais diretas a nós. Não deixe de fazer a sua oração. Mas o mais importante, compartilhe também a palavra. Como eu preciso ouvir a palavra, muitos também precisam. Nosso chamado é um chamado específico e individual, onde Jesus diz, segue-me, e não fique preocupado com o chamado do outro. Se o outro precisa de ajuda, aí sim você pode ser caridoso. Agora, quanto ao chamado, deixe que Jesus fale de coração para coração e que cada um possa dar a sua resposta. Procure compartilhar a palavra, procure evangelizar, porque evangelizar é preciso.